Nosso texto, então, está em João, capítulo 11, 24 e 25. Vamos ler juntos. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Glória a Deus. Vamos agradecê-lo com mais uma oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, bendito seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, por nos dares vida, por nos conservares em tuas mãos, para estarmos nesse dia, aqui na casa de oração, para estudar a tua palavra. Obrigado pela vida de todos meus irmãos, que o Senhor tem sustentado, guardado, que o Senhor tem reunido neste lugar, para estarmos, Senhor, em torno desta bendita e santa palavra. Abençoe todos os que ouvirão a tua palavra em algum lugar, que o Espírito de Deus, o Espírito de fortaleza, de virtude, de poder, encha cada coração, dê, Senhor, o abastecimento espiritual para cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Glória a Deus. A ressurreição de Lázaro foi o 7º sinal registrado no Evangelho de João. Com certeza este não foi o último milagre de Cristo, mas com certeza é o mais expressivo. Lázaro, Maria e Marta moravam na pequena vila, aldeia, chamado de aldeia, então devia ser um vilarejinho naquela época, bem pequenininho, chamado Betânia. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Então era um lugar bonito, agradável, simples. Hoje é uma cidade, uma pequena cidade, né? Está praticamente quase, eu não tenho certeza, mas hoje já está quase ligado a Jerusalém. Esses 3 quilômetros com certeza já diminuíram, estão interligados. Tem igrejas ali, tem inclusive, segundo a tradição, o local da casa de Marta, Maria e Lázaro ali. Hoje eu quero trazer então para nossa meditação 4 lições da ressurreição de Lázaro. A primeira lição então já, vamos ler juntos? Doença e morte. Neste quadro vemos a triste realidade da doença e da morte. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Lamentavelmente, tristemente, mas nós temos que admitir que pessoas amadas por Jesus também ficam doentes e morrem. A morte física é uma triste realidade que nos aflige desde o alvorecer da história humana. Portanto, precisamos seguir confiando e esperando em Deus, até que a morte, o último inimigo, seja aniquilado. Promessa nós temos, né? O Senhor disse que como Ele vive, nós viveremos. E Deus disse também, aliás, João escreveu no Apocalipse: Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Que promessa tremenda. Eu quase todo velório eu tenho que ler esse versículo. Eu fico indignado vendo a morte, a tristeza, o corpo inerte ali, que humilhação, que coisa ruim, né? Um corpo que você viu sorrindo, caminhando, gerando filhos, trabalhando, acalentando os outros, de repente está ali, totalmente sem vida. Então eu leio: e não haverá mais morte. Esta é uma grande mensagem, talvez a maior mensagem, né, que o ser humano gostaria de ouvir. Um dia, o anúncio do dia em que não mais ouviremos o som triste das sirenes dos carros fúnebres, do lamento e da dor das famílias que perdem seus entes queridos, jovens, idosos. De qualquer maneira, nós sonhamos, nós esperamos com muita ansiedade o dia em que a morte não mais existirá. Só o cristianismo tem uma mensagem tão positiva, tão cheia de poder como essa. Nenhuma outra religião do mundo tem. A primeira lição é esta, felizmente, mas ela é real. Segunda lição, vamos ver? A vinda do Mestre.
E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vamos lembrar o seguinte: depois que Jesus entregou aquele ensino sobre o bom pastor, que Jesus manifestou ali seus milagres, fez grandes obras, a Bíblia diz que os judeus mais uma vez queriam matá-lo. Então Jesus desloca numa fuga para se proteger, porque ainda não era a hora, e ele vai para o outro lado do Jordão. Ele deve ter passado por Betânia, desceu, ali é alto, o Jordão está lá embaixo, no vale, atravessou o Jordão, passou para o outro lado e ficou em umas regiões onde João Batista, o profeta, batizava pessoas. Ficou por lá, uns 30 quilômetros de Betânia. E foi exatamente nesse período que ele ausenta da Judéia, que o seu amigo Lázaro fica doente, é uma doente fatal. Uma doença consumidora, porque em poucos dias, poucas horas, o rapaz, o Lázaro, veio a falecer. Mas então, quando ele está doente, as suas irmãs desesperadas, mandam um mensageiro, vai atrás de Jesus. E o mensageiro vai, nós calculamos, isso é aproximadamente, mas nós calculamos que 30 quilômetros, naquela época, estradas de chão, ladeiras, passar o Jordão, caminhando a pé, às vezes, debaixo do sol quente, a viagem não rendia. Vamos imaginar que o mensageiro gastou um dia, pelo menos as horas úteis do dia, naquele dia, ele gastou ela toda nessa caminhada, até chegar onde estava Jesus. Avisou Jesus, disse: olha, Marta e Maria, disse para o Senhor, mandou avisar que Lázaro está muito doente. Jesus, tudo bem, despede o mensageiro, ele gasta mais um dia para voltar. E a Bíblia diz que Jesus, depois de ter recebido este aviso, ficou mais 2 dias no lugar. E só depois dos 2 dias que ele disse: vamos para a Judéia. Os apóstolos, alguns reclamam, dizem: eles queriam te matar, o Senhor vai voltar para lá? Ele disse: não, nós temos que ir. Vamos lá despertar o nosso amigo Lázaro. Senhor, mas se ele dorme, está tudo bem. E Jesus fala claramente: Lázaro está morto. É interessante, irmãos, que na realidade, contando esses dias, o tempo, que quando Jesus vai para Betânia e vai saber a notícia de que Lázaro tinha já 4 dias de morto, então isso calculado, significa que quando Marta e Maria enviou o homem para ir comunicar Jesus, enquanto ele estava no meio do caminho, Lázaro morreu. Quando Jesus manda a resposta, a palavra, dizendo para as irmãs, dizendo: calma, fiquem tranquilos, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Na realidade, Lázaro já tinha morrido. Aí você fala: mas por que ele mandou a mensagem dizendo: fiquem calmas, tranquilos, essa doença não é para a morte, se ele já tinha morrido? Nós temos várias hipóteses, Uma seria o seguinte: Jesus, em sua plena humanidade, abstendo-se, deixando de lado a sua divindade, que pela divindade ele sabia tudo, mas naquele momento, quem sabe, ele, em sua plena humanidade ali, ele não sabia. Você falou: Jesus podia ficar sem saber alguma coisa? Se ele decidisse, se ele falasse assim: da agora para tarde não quero saber de nada, ele não ia saber, porque ele decidiu que não ia usar a sua onisciência. Isso é uma primeira hipótese, Jesus não sabia, por isso mandou dizer. Mas segunda, não, ele de uma forma ou de outra ele sabia. Então, porque ele disse:
Essa doença não é para a morte. É que Jesus não vê só um ponto da história. Jesus vê a história inteira, ele sabe o fim desde o começo. Jesus então vai. E aí o que acontece? Alguém tem notícias de que Jesus está vindo. E a Bíblia diz que Marta sai de Betânia, encontra com ele no meio do caminho. E aí ela já chega querendo dar ordem, né? Coordenando Jesus. Se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Marta era meio espirituosa, né? De vez em quando Jesus tinha que puxar mesmo a orelha dela. Se o Senhor tivesse aqui, peraí, a maneira mais certa de você entrar na presença de Jesus não é reclamando e nem querendo dar ordem para ele. A melhor maneira de chegar na presença de Jesus é reverenciando ele, né? Senhor, tu és tão grandioso, tão poderoso. O Senhor é nosso único consolo, a nossa única força. Nós queríamos tanto que o Senhor estivesse aqui e tal, mas sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas, tudo está nas tuas mãos. Seria assim, mais ou menos. Então, mas o ponto aqui que eu destaco é o seguinte, é a vinda do Mestre. Quando o Senhor vem para ter com aqueles amigos, o Senhor estava vindo com a plenitude da bênção. A plenitude da bênção. De acordo com a profecia, Jesus haveria de vir 2 vezes a este mundo. Você sabe. A primeira vez já se cumpriu. E ele veio trazendo muitas bênçãos poderosas. E por ocasião da sua encarnação, a sua obra neste mundo resultou na expiação de nossos pecados e da nossa salvação. Então a primeira vinda dele só trouxe vitória e poder. Então é de se esperar que a segunda vinda de Jesus, que está prestes a se cumprir, também resultará na restauração de todas as coisas. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, 28. A vinda de Cristo, quando Jesus vem para a casa de Marta e Maria, ele estava vindo trazendo a plenitude do poder, da virtude, da autoridade, que move o universo, que transforma as coisas que não são, que faz as coisas que não são existir, vira a existência. Irmãos, essa mensagem é muito linda. A vinda de Cristo traz só bênçãos para a humanidade. Então Marta não precisava nem começar com reclamações, só tinha que louvá-lo. O Senhor chegando, chegou a bênção. Chegando o Senhor, chegou a vitória. Somente o Mestre é a resposta para este mundo caído. Agora, estejamos atentos, aguardando a sua segunda vinda e saibamos recebê-lo. Olha, aqui para nós, com todo respeito, amor a Marta, que Marta foi uma crente, foi uma fiel seguidora de Cristo, mas a Marta não soube receber Jesus na sua vinda. Aprendamos como receber Jesus. Recebê-lo primeiro com agradecimento, com gratidão. Basta olhar, né, outros homens de Deus, mulheres de Deus da Bíblia, né, vai nos primeiros capítulos ali de Lucas, capítulo 1 e 2, todas aquelas pessoas que foram tocadas por Deus, adoraram o Senhor, cantaram o Senhor. Zacarias cantou, Maria cantou, todas cantaram, Ana cantou lá no Velho Testamento, né? Os salmistas cantavam, Davi em plenas batalhas parava e começava a cantar ao Senhor, porque ele dizia, o Senhor é a minha vitória, o Senhor é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, né? Nosso bom retiro, nosso refúgio. Então estejamos atentos para receber Jesus na sua vinda. Essa lição aqui é importante entender que devemos receber Jesus da forma mais gloriosa, mais vibrante, mais cheia de celebração possível. Terceira lição, vamos ler? A compaixão do Mestre.
Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Parece que elas combinaram, né? Está falando a mesma coisa que Marta. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Que expressão única na Bíblia, única no Novo Testamento. Jesus movido de íntima compaixão. Jesus muito perturbado, muito angustiado no seu espírito. Chega ao ápice das suas emoções e a Bíblia diz: Jesus chorou. Há duas coisas que aqui acontecem, coisa extraordinária, nos extremos. Os extremos que revelam a divindade vai ser ele, né? Daqui a pouco fazer a declaração única: eu sou a ressurreição e a vida. Isso é a divindade plena. Mas aqui também tem a humanidade de Cristo mostrada aqui em João. Primeiro Jesus perguntou: onde vocês puseram ele? E depois vem a humanidade de Jesus na sua forma mais terna, mais profunda e mais clara, mais cristalina. Jesus chorou. O presente conflito entre a luz e as trevas, entre o céu e o inferno, entre a vida e a morte, faz Jesus chorar. Por que chorou? Não ia ele trazer Lázaro de volta? As lágrimas de Jesus revelam a sua humanidade, seu perfeito amor. Vemos em suas lágrimas a tragédia do pecado e também a glória do céu. Jesus sabia que mesmo ressuscitando o seu amigo Lázaro, depois de algum tempo, ele voltaria a morrer. Ou seja, aquela ressurreição ainda não era definitiva, ainda não era absoluta. Jesus tinha que ser o primeiro da ressurreição para a eternidade. Continuando aqui nessa leitura, Jesus sabia que mesmo ressuscitando seu amigo Lázaro, depois de algum tempo ele voltaria a morrer. Muitos amigos de Jesus morreriam no decorrer da história. Pensemos na morte dos discípulos, os apóstolos, e nos milhares de mártires que ainda dariam a vida pelo Evangelho. Pensemos nas vítimas das grandes guerras, das catástrofes naturais, das doenças, das pandemias. Jesus sabia que ainda restava um longo caminho para pôr fim ao império da morte. Isso só vai acontecer no juízo do grande trono branco após o milênio, quando então ele lançará a morte no lago de fogo e enxofre. E vamos agora para a quarta lição. O poder do Mestre. Vamos dizer? O poder do Mestre. Jesus, profundamente comovido, disse diante do sepulcro. O que ele disse? Tirai a pedra. Ele sempre deixa alguma coisa para nós fazermos. Jesus podia fazer tudo, mas ele deixa alguma coisa para a gente compartilhar. O Senhor Jesus está nos treinando para ser reis e sacerdotes com ele. Então é por isso que ele põe algumas tarefas para a gente fazer. Você fala: Senhor, o Senhor podia fazer logo tudo. Ele diz: não, eu posso fazer, mas eu quero que você faça uma parte. O que você pode fazer, procure fazer. O que você não consegue fazer, confie em Deus, porque o que é impossível aos homens é possível a Deus. Mas há um ditado, era um missionário, né? Era o William Carey, né? Ele dizia assim: trabalhemos como se tudo dependesse de nós e oremos como se tudo dependesse de Deus, só de Deus. Então tem algumas coisas que Deus quer que a gente assuma a responsabilidade, tome a iniciativa, comece a fazer e creia depois que Ele fará o que a gente não pode fazer. Tirai a pedra. Era também um teste para a fé. Fé daquelas mulheres, daquelas pessoas que estavam ali. E por que esse milagre foi possível? Porque Cristo é a vida.
João tinha dito no começo do seu evangelho: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. João desenvolve muito bem esse tema, né? Vida, verdade, tema do amor. João destaca esses temas dentro do seu evangelho, dos seus escritos, até das cartas que ele também escreveu. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Imagine o dia do brado do arrebatamento da ressurreição. Os mortos serão lançados fora. Os mortos em Cristo, né? Em 1 Coríntios 15, 42 e 44, está escrito: assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, esse corpinho fraco nosso hoje, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. As características do novo corpo que Deus vai nos dar são perfeitas. Certamente vai ter traços que identificam a nossa identidade. Mas será perfeito. As imperfeições que nós trouxemos serão tiradas. E Deus vai plantar nesse corpo espiritual, sabe, a imagem do seu próprio Filho. Nós traremos a beleza de Cristo. Por isso que tem aquele corinho, que a beleza de Cristo se veja em mim, né? 1 Coríntios 15, 51 a 55. Eis aqui vos digo um mistério. Mistério, o arrebatamento é um mistério, viu? A ressurreição é um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Diga comigo, nós seremos transformados. Está quase bom, mais uma vez. E nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, vamos dizer? Tragada foi a morte na vitória. Continue. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Filipenses capítulo 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Olha aí, não vamos ser parecidos com ele? Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então o corpo glorioso de Jesus, a beleza, a glória, tudo isso será implantado nos salvos. Conclusão: Lázaro havia voltado dos mortos, mas os líderes judaicos queriam matá-lo novamente. Os milagres certamente revelam o poder de Deus, mas não podem, por si só, transmitir a fé salvadora. Quando Jesus contou aquela história do rico e Lázaro, lá no Hades, o rico dizia assim: Pai Abraão, mande que um dos mortos aqui, um desses que estão aqui no seio, está aí com o Senhor no seio de Abraão, mande que um deles ressuscite e volte e vai falar com os meus irmãos, porque se um dos mortos ressuscitar, eles vão crer. Está aqui, um dos mortos ressuscitou, Lázaro. E eles creram, queriam matá-lo. Isso significa que os milagres, por mais poderosos que eles sejam, eles não têm por si só poder de criar, de gerar a fé salvadora. Tem muita gente nesse mundo, milhares, que já receberam milagres de Deus e não se converteram. Continuaram incrédulos, perdidos. É claro que os milagres, em alguns corações, em muitas pessoas, promovem o temor, a conversão, a reconciliação.
mas em outros não. Nós não sabemos, né, por que um coração às vezes se torna tão endurecido a ponto de ser tocado por Deus, livrado da morte e ainda não crer no Senhor. Aqui, no caso de Lázaro, foi exatamente assim. Esta história desafia a nossa compreensão sobre a morte e nos lembra que somente Cristo é a ressurreição e a vida. Como Jesus trouxe vida ao corpo inerte de Lázaro, Ele também dará vida a todos os que nele creem. A ressurreição de Lázaro foi um sinal de poder e uma mensagem de esperança. Confiemos na promessa de Jesus. Vamos ficar de pé. Leia comigo o versículo final. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. João 14, 19. Então, louvado seja Deus, que a grande mensagem do cristianismo é esta: a ressurreição, a vitória sobre a morte, a vida eterna. Deus abençoe que nós vivamos, né, à luz destas promessas, dessa certeza, desta bênção. Glória a Deus, nós viveremos como Ele vive eternamente. Deus abençoe a quinta-feira, grande culto, coordenado pelo grupo de louvor, Atalaias. Vamos estar adorando o Cristo ressurreto, que promete também vida e vida eterna para todos nós. Oremos. Querido Jesus, nós te adoramos nesta hora. Reverenciamos a grandeza do seu nome, da sua glória, do seu poder, da tua sabedoria. Bendizemos o teu nome, Senhor, para que o Senhor possa estar sempre, Senhor, sendo engrandecido em nosso meio, em nossos lábios, em nosso coração. Queremos, Senhor, que tu estejas sempre, Senhor, trazendo a palavra da verdade, nos lembrando todas as prerrogativas, Senhor, da tua salvação, que já foi revelada na cruz, que já foi manifestada e que tem, Senhor, trazido frutos no mundo inteiro de almas que são transformadas pela tua palavra. Abençoe a todos nossos queridos irmãos, abençoe que a igreja, Senhor, nós sejamos cheios de autoridade, de esperança, de certeza ao falar do teu nome, ao mostrar para o mundo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é a vida, só o Senhor dá a esperança de uma eternidade com o Senhor. Obrigado, Jesus, fica conosco, nos mantém debaixo desta revelação. Em nome do Senhor, despede os irmãos em paz, abençoe o lar, a família, guarda todos em nome de Jesus, hoje e sempre. Todos podem dizer amém. E amém. Está terminado. Deus abençoe a todos.